Olá! Neste momento, nós chegamos na parte talvez mais desafiadora das relações e equações trigonométricas, que são as transformações usando aquelas relações que nós vimos na aula anterior. E surgiu uma mais aqui, ó, e o que eu vou explicar agora para vocês. Nós vimos o que é cotangente, secante, cossecante. E agora nós temos essa relação trigonométrica aqui, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E para isso eu trouxe um ciclo trigonométrico aqui para que vocês visualizem o porquê disso. Nós sabemos que qualquer projeção de um ângulo sobre o eixo x, nós chamamos isso de cosseno. Qualquer projeção de um ângulo sobre o eixo y, nós chamamos isso daqui de seno. Ok. Vocês observam que esse ângulo que foi formado aqui, ó, nos criou um triângulo, certo? Essa parte do triângulo é o nosso cosseno. Essa parte do triângulo é a mesma que essa aqui, ó, que na verdade é o nosso seno. Quando nós fazemos Pitágoras para encontrarmos a nossa hipotenusa, porque ele formou aqui um ângulo de 90 graus, o que nós sabemos de Pitágoras? Que os dois catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu pegasse o meu cateto, que é cosseno ao quadrado de x, e somasse com o meu outro cateto, que é o seno ao quadrado de x, tinha que dar a minha hipotenusa ao quadrado, certo? Então, qualquer ângulo que eu faça cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x tem que dar a minha hipotenusa. E quem é a minha hipotenusa? É 1. Por que eu sei que a minha hipotenusa vai ser sempre 1? Porque é o raio do ciclo trigonométrico. Lembra que o raio do ciclo trigonométrico ele está inscrito, ele vai de 1 até menos 1. Então, eu sei que o meu raio aqui sempre vai ser 1. Então, por isso que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, 1 ao quadrado é 1, vai ser sempre 1. Essa é uma das relações trigonométricas que nós iremos usar aqui também. Bom, agora eu quero resolver algumas equações trigonométricas com vocês. Nós temos equações níveis 1, 2 e 3. Hoje eu vou desafiar vocês a conseguirem resolver uma equação trigonométrica de nível 1 e nível 2. E quando vocês retornarem, nós vamos ver as de níveis 3, ok? Então vamos lá. Vou colocar uma de nível 1 aqui. Cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Ó, é uma equação trigonométrica. Eu estou dizendo que cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. E agora nós vamos ver o cosseno do que vai dar raiz de 3 sobre 2. Nós sabemos que o cosseno que dá raiz de 3 sobre 2 é o de 30 graus. Então, a minha primeira opção é do meu x ser 30 graus. Só que não é só o 30 graus que vai fazer me dar raiz de 3 sobre 2. Lembra que nós temos os congruentes dele. E se nós desenharmos o ciclo trigonométrico aqui, o 30 graus está aqui, ó. O cosseno dele vai dar raiz de 3 sobre 2. Só que o desse ângulo aqui, ó, também vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos duas possibilidades. Quem que é o ângulo aqui embaixo que é simétrico a esse aqui? Se aqui é 30 graus, aqui nós vamos ter 330 graus. Então, nós temos duas opções para dar raiz de 3 sobre 2. A minha primeira opção é que ele seja 30 graus. E a minha segunda opção é que x seja igual a 330 graus. Porque tanto 30 graus quanto 330, a minha equação vai dar raiz de 3 sobre 2. Ok? Essa aqui é uma de nível 1. Vamos fazer mais uma de nível 1 aí. 2 vezes seno de 3x é igual a 1. Bom, essa também é considerada de nível 1, por quê? O 2 está fazendo o que com a minha
trigonometria inteira aqui, ele está multiplicando, então eu posso passar ele para cá, dividindo. Então, eu sei que seno de 3x é igual a 1 sobre 2. Olha, seno do que vai dar meio? Nós sabemos que é o seno de 30 graus que vai dar meio, certo? Então, se o seno de 30 graus que dá meio, só que aqui ele está falando que é 3 vezes alguma coisa, ou seja, ó, seno de 3x que deu igual a meio. E se eu sei que o seno de 30 graus que é igual a meio, então 3 vezes o que vai dar 30? Logo, nós chegamos à conclusão, então, que x é 10, certo? E aí também nós temos as outras opções para o seno. O seno daqui vai dar 30 graus, vai dar meio. E esse aqui, que é o seno, então a projeção aqui é no eixo y, o seno de 150 que também vai dar meio. E 3 vezes o que também que pode dar 150? 50 graus. Então, nós temos duas opções aqui. Ou meu x é 10 graus, porque 3 vezes 10 vai dar 30, ou o meu x é 50 graus, porque 3 vezes 50 vai dar 150. E tanto 30 quanto 150 vão dar meio, ok? Essa é uma de nível 1 aí, que envolve um pouquinho mais de interpretação, mas é a mesma coisa. Bom, agora nós vamos para alguns exercícios de níveis 2. O primeiro que eu quero resolver com vocês é um exercício que está lá na página 47, o exercício 1. Ele diz o seguinte: dado o seno de alfa, então ele fala que o seno de um ângulo qualquer lá é 1/5. E ele fala que o alfa é maior do que 0 e menor que π sobre 2. Então, ele está entre 0 e π sobre 2. Calcule o cosseno de alfa. Bom, ele me dá isso daqui, que o seno de alguma coisa é 1/5, e ele fala que esse ângulo, ele está no primeiro quadrante. Por quê? Porque ele é maior do que 0 e menor que 90 graus, que é π sobre 2. Então, ele está aqui, ó. Só que ele pede o cosseno desse ângulo. Então, nós vamos lá para as nossas substituições trigonométricas. Nós vamos usar agora a nossa relação trigonométrica, a última que nós vimos lá, aquela que envolve Pitágoras, né? Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai dar sempre 1. Então, vamos lá. Ele diz que o seno é igual a 1/5. Então, eu sei que 1/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x deu igual a 1. Isso é o que nós temos aí por enquanto, certo? Agora, o que é 1/5 ao quadrado? É 1 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Bom, esse 1 sobre 25 está somando aqui. Eu posso colocar ele para cá como operação inversa e ele vir subtraindo. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 1 sobre 25. Eu não posso resolver isso daqui porque os denominadores são diferentes. O que nós temos que fazer, então, para os denominadores ficarem iguais? Multiplico por 25 aqui e por 25 aqui. Pronto. Então, agora nós temos que cosseno ao quadrado de x é igual a 25 sobre 25 menos 1 sobre 25. Para resolver uma fração aqui, nós vamos manter o denominador e eu vou fazer 25 menos 1, que vai ficar 24. O cosseno agora está ao quadrado. Para tirar esse quadrado daqui, eu posso pôr raiz para o outro lado. Então, eu sei que cosseno de x vai ser igual a raiz de 24 sobre 25. Tudo bem? A raiz de 25, nós já sabemos que é 5. Então, eu posso tirar. E a
raiz de 24, quando a gente fatora o 24 por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Formei um parzinho que em casa sai de casa. O que vai dar isso então? 2 raiz de 6. Pronto. Esse é o cosseno de x que ele pediu. Ele nos deu o seno e pediu o cosseno. E o cosseno então fica 2 raiz de 6 sobre 5, ok? Esse é um exercício de nível 2. Vamos para mais um? Indo para mais um exercício, mas antes eu só gostaria de mostrar aqui embaixo, porque deu uma cortada na folha lá, né? Então, só demonstrando aqui embaixo o que foi feito, tá? Mas nós vamos agora para o exercício 2, ainda da página 47. Olá, meus queridos. Então, continuando aqui, cosseno de alguma coisa deu raiz de 3 sobre 2. E o exercício me diz que ele está entre 3π sobre 2 e 2π, ou seja, ele está no quarto quadrante, correto? Utilizando a relação trigonométrica que nós temos, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O exercício agora ele nos deu o valor do cosseno, então eu vou substituir no lugar do cosseno. Seno ao quadrado de x mais o cosseno, ele diz que a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a 1. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3 e 2 ao quadrado, 4. Então, nesta linha aqui, eu só fiz ao quadrado desse parênteses, igualamos a 1. Como aqui está somando, a operação inversa eu posso passar para esse lado subtraindo. E eu vou isolar o seno ao quadrado de x. Então, ficou 1 menos 3 quartos. Aqui estava somando, veio para cá subtraindo. Transformei isso daqui em fração. Para que os denominadores fiquem iguais, multipliquei embaixo e em cima por 4. Então, nós ficamos com seno ao quadrado de x é igual a 4 sobre 4 menos 3 quartos. 3 ao quadrado de x, 4 menos 3, 1, e mantém aqui. E aí, nós sabemos que para tirar o quadrado daqui, ponho a raiz do outro lado. Colocando a raiz aqui, nós temos, então, que o quadrado de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, seno de x é igual a mais ou menos 1/2. Por quê? Porque aqui está o quadrado. Lembra que um número negativo ao quadrado pode dar meio, e um número positivo ao quadrado também pode dar meio. Então, aí, ou x é igual a meio positivo, ou seno de x é igual a menos meio. O seno do que vai ser meio? Nós sabemos que o seno de 30 graus é meio, mas o seno de 30 graus é meio. Só que o seno também de 330 vai ser meio também. Só que negativo, porque ele vai estar lá embaixo no quarto quadrante. E aqui ele me dizia exatamente, ó, que ele estava entre 3π sobre 2 e 2π. Ou seja, não é o seno de 30. Nós estamos falando do seno de 330 graus, ok? Nós vamos fazer agora mais duas equações ainda de nível 2. Deixa eu colocar uma folhinha novinha aqui. E nós vamos para as duas equações de níveis 2 aqui. Seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Aqui o 2 está multiplicando. Mas antes, vamos isolar o seno ao quadrado de x aqui, igual a 1. Aqui estava menos 1, operação inversa, veio 1, certo? Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2. Por quê? O 2 estava multiplicando, veio para cá dividindo. Então, seno é igual a raiz quadrada de meio. Pronto, esse aqui é o valor do seno de x, raiz quadrada de meio, mais ou menos, tá bom? Vamos para um próximo exercício aqui. 2
seno ao quadrado de x menos 3 seno de x mais 1 igual a 0. O mais fácil de fazer esse aqui, porque aqui nós temos o seno ao quadrado e aqui nós não temos. E perceba que esse exercício, ele não deu o valor nem de seno e nem de cosseno, e aqui também nem tem cosseno. Tudo está envolvendo seno. Então, a gente usa aí um artifício de substituição, ou seja, nós vamos chamar o seno de x de t. Pode chamar de qualquer variável, vou chamar de t aqui, para facilitar. Então, aonde estiver seno de x, nós vamos substituir por t. Então, vamos lá, 2 vezes, aqui está seno, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, t ao quadrado. Porque o seno de x eu substituo por t, mas como ele está ao quadrado, vai ficar t ao quadrado. Menos 3 vezes seno de x. Nós vamos substituir por t. Mais 1 igual a 0. Olha como que nós ficamos. 2t ao quadrado menos 3t mais 1. O que era um monstro, né? Visivelmente olhando inicialmente, agora se transformou em uma equação do segundo grau. E depois que a gente pegar os resultados, a gente substitui aqui o valor de t e acha, então, o valor de seno. Principalmente aí para o pessoal que quer prestar engenharia, ITA e alguma coisa da vida, esses são uns exercícios bem parecidos com o que nós temos lá. Bom, resolvendo essa equação do segundo grau, aqui, eu já tinha resolvido e descobrimos que ou t é igual a 1 ou t é igual a meio. Ok? Sendo assim, nós vamos pegar aqui, já foi resolvida essa equação do segundo grau, tá? Para chegar nesses valores. Nós tínhamos que, então, ou seno de x é igual a 1, ou seno de x é igual a meio. Seno do que vai dar igual a 1? Nós só temos uma opção para o seno dar igual a 1, de 90 graus. Então, a primeira opção é que seno de x seja igual a 90 graus ou π sobre 2. Ou seja, x aqui pode ser π sobre 2. A outra opção é se ele for meio. O seno do que pode dar meio? Nós temos ou seno de 30 graus ou seno de 150 graus, que é π sobre 6 ou 5π sobre 6. Por que isso? Vamos lá no ciclo trigonométrico. Seno de 30 graus é meio. E lembra que aqui a projeção dele também vai dar meio. Se aqui é 30 graus, quem é o simétrico dele aqui? 150. Então, nós temos duas opções para o seno dar meio, ou 30 ou 150. Sendo assim, qual ficaria a solução desse exercício? Então, nós temos 3 opções. Ou ele é π sobre 2, ou ele é π sobre 6, ou ele é 5π sobre 6. Por quê? Esses 3 ângulos aqui nos dão a solução para que ou o seno dê 1, que nesse caso aqui ele vai dar 1, ou o seno dê meio, que são essas duas opções para eles darem meio, ok? Espero que vocês tenham entendido. Voltem aí o vídeo, isso é uma facilidade, né? Voltem aí o vídeo se vocês se perderem em alguma etapa. E se tiverem alguma dúvida, a partir dessa semana nós estamos atendendo lá no chat do E-Class, no horário da sua aula. Que Deus abençoe vocês, se cuidem para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Um grande abraço e tchau, tchau.